Sou a coach Renise Gomes e dentro do nosso tema Mãe Sem Culpa, hoje vamos falar sobre bons hábitos de estudo para o seu filho. A gente não quer ter culpa, a nossa vida é corrida, então é bom alguns cuidados que a gente precisa ter para que o tempo seu e do seu filho seja bem aproveitado, que produza bons resultados, boas notas, bom aprendizado. Então assim, quando o filho já começa a ir para a escola, as experiências que ele teve antes com a família, de leitura, de conhecimento, já foram o terreno que preparou para essa fase do estudo que ele vai começar. Então, gente, a gente tem que pensar depois disso que estudo é pensar. Por isso é muito importante reservar um lugar sossegado para ele estudar, né? Um lugar onde ele não esteja com a televisão ligada, se não é uma pesquisa que ele tem que fazer na internet, então o computador desligado, sem o celular por perto, para não ter interrupção, para que ela não seja chamada por outras crianças. É preciso deste ambiente preparado. É preciso também que esse ambiente seja organizado, que ele já tem ali seu material, né, os livros, estojo, lápis, tudo aquilo que ele vai precisar. E a gente pode auxiliar nessa coisa de ele aprenda a ser organizado. Olha só, eu sei que as pessoas são muito diferentes. Eu tenho gêmeos e eles são quase que opostos. Então, o Daniel é super organizado, é aquela pessoa que é minuciosa nos detalhes, comprometido, atencioso, é um temperamento. O Isaac já é totalmente desligado, sem atenção, é aquela pessoa, ele é mais artístico, né? Ele faz as coisas, mas de qualquer forma, seja a sua criança como for, é importante que ela desenvolva a organização na medida do possível, para que ele consiga chegar, né, aonde ele precisa, ao aprendizado, ao estudo, a boas notas, a tudo aquilo, né? E tem uma frase que é muito comum em criança que é assim: li e não entendi. Essa geração é uma geração que não consegue interpretar texto. É muito comum a gente ouvir. E existem métodos para que a gente possa estimular e desenvolver a concentração da atenção, entender e lembrar. Então, o seu filho, ele pode ler, se distrair, aí ele escreve, aí ele lê de novo, aí ele reage, aí ele lembra. Então, existem umas técnicas antigas que são de sucesso para memorização. Então, olha só, a primeira delas, a gente fala para ler, né? É perguntar, analisar, ler, examinar e repetir. É uma forma que vai auxiliar no entendimento, na interpretação. E a outra forma, a outra é opler, né? É ouvir, perguntar, ler, examinar e repetir. Isso tudo vai ajudando a gravar, né? É preciso dar uma lida geral na matéria, presta atenção no título, vai nas perguntas, vai no resumo, vai na figura, vê se tem um mapa, se tem uma orientação, uma legenda, né? Essa repassada geral antes de começar a estudar. É preciso ler e estudar com atenção, fazer perguntas sobre o que foi lido, além daquilo que o professor falou, né? Fazer um esforço extra para responder a pergunta antes de ler o texto de novo. Ler também com a mente em ação e das respostas para as perguntas. Comparar a resposta que foi dada antes com a segunda leitura. Então, a chave para manter essa mente aberta é ter uma conversa silenciosa sua, da criança, com o texto. Concordar com o texto, indagar, duvidar, comparar, para mim não é assim, começar a desenvolver o senso crítico. E depois da gente ler a lição, ler o trecho, a gente precisa treinar a memória, repetir os fatos mais importantes, as ideias, voltar àquela lição alguns dias depois, tentar lembrar de fatos mais importantes, né? Então, essa orientação no estudo do seu filho, ela deve ser conversada com ele, dentro daquilo que é a preferência dele, dentro da forma que é possível, para que seja otimizado o tempo de estudo do seu filho, o seu, para que haja um aprendizado sem nenhuma culpa e com muito sucesso, ok?